logo após o anúncio de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, havia retirado da CCJ o projeto de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, inventando uma comissão especial que, se instalada, prolongará por meses o sofrimento dessas pessoas. Diversos parlamentares manifestaram no plenário sua insatisfação com a decisão de Lira. O deputado tenente-coronel Zucco lembrou que, quase simultaneamente, o ex-ministro de Lula, Zé Dirceu, foi beneficiado com um estranho perdão, consistente na anulação de seus processos na Lava Jato. Zucco disse: dinheiro na cueca não é problema, mas escrever de batom numa estátua "Perdeu Mané" é um grande crime. Isso é uma vergonha. Mas o país está vendo, viu nas eleições. Em 2026 vamos estar de volta. Por favor. Senhor presidente, é inadmissível o que a gente viu hoje. Zé Dirceu virando anjo, cancelando as penas de um cara que historicamente tem o seu legado baseado em crimes. Ao mesmo tempo, estamos vendo essa casa não avançar no projeto da anistia, porque afinal de contas, dinheiro na cueca não é problema. Agora, escrever de batom numa estátua "Perdeu Mané", isto é um grande crime. Vergonha! Isto é uma vergonha, mas o país está vendo e viu nas eleições. E 26 a gente vai estar de volta. O deputado Luiz Lima disse, aproveitando o anúncio hoje do presidente Arthur Lira para a formação de uma comissão especial para debater o PL da anistia, eu gostaria de lembrar que a Lei da Anistia completou 45 anos. Lei da Anistia, que foi sancionada pelo presidente Figueiredo. Ela abraçou e permitiu que brasileiros que pegaram em armas, que mataram, que explodiram carros, tivessem o seu ingresso e a sua liberdade no Brasil. Que o presidente Lula seja inteligente, porque é um movimento inteligente anistiar a maioria das pessoas que não fizeram absolutamente nada aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Presidente Maria do Rosário, aproveitando hoje o anúncio do presidente Arthur Lira na formação de uma comissão especial para debater o PL da anistia, eu gostaria de lembrar que a lei da anistia completou 45 anos. Lei da anistia que foi sancionada pelo presidente Figueiredo. Ela abraçou e permitiu que brasileiros que pegaram em armas, que mataram, que explodiram carros, tivessem o seu ingresso e a sua liberdade no Brasil. Que o presidente Lula seja inteligente, porque é um movimento inteligente, a anistia para a maioria das pessoas que não fizeram absolutamente aqui em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Muito obrigado, presidente Maria do Rosário. Obrigado, deputado. O deputado Reinaldo Stefanes lamentou. Muito triste a posição política do presidente da Casa de tirá-la da votação e criar uma comissão para avaliá-la. Isso prejudica bastante pessoas que estão indevidamente presas, que não deveriam estar hoje sob a condição de prisioneiros do Brasil. Grande parte delas é composta por manifestantes de boa-fé que foram condenados tristemente a 20 anos de cadeia. Uma mãe de família escreveu na Estátua da Justiça em batom "Perdeu Mané". Ela está presa já há 1 ano e meio, com 2 filhas pequenas. É muito triste que a PEC da anistia não tenha sido pautada hoje. Estado do Paraná. Obrigado, presidente Charles. Gustavo Gaia, mais um perseguido, um deputado federal que teve a sua casa às 6 horas da manhã invadida pela Polícia Federal. E por quê? Porque, teoricamente, ele teria usado a verba indenizatória dos deputados para financiar o 8 de janeiro de 2023, sendo que ele não era deputado, ele assumiu em fevereiro. E foi feito isso
2 dias antes das eleições. A eleição era domingo, na sexta-feira foram na casa dele. Isso também foi usado politicamente para prejudicar a eleição do seu candidato em Goiás, em Goiânia especificamente. Alexandre de Moraes, infelizmente, eu tenho dito aqui, usa o seu cargo para perseguir quem ele não gosta. Nós estamos falando agora também sobre a questão da segurança pública. O presidente Lula chamou governadores, ministro da Justiça, Ministério Público para discutir a questão da segurança. Mas pode ter certeza, povo brasileiro, que essa casa não vai aceitar a criação de uma espécie de guarda bolivariana aqui no Brasil. A unificação das polícias sob o comando do governo federal. Seria um crime isso acontecer. E isso, enquanto esse Congresso tiver essa maioria conservadora de direita aqui, não vai acontecer. Quero tranquilizar o povo brasileiro quanto a isso. A segurança tem que ser valorizada com mais efetivo, com mais recursos, com valorização da carreira, com armamento, com inteligência, e não com centralização do comando. Também a questão da PEC da anistia, que ia ser votada hoje na CCJ. Muito triste a posição política do presidente da Casa de tirar ela da votação e criar uma comissão para avaliar. Isso prejudica bastante pessoas que estão indevidamente presas, pessoas que não deveriam estar hoje sob a condição de prisioneiros do Brasil, porque grande parte foram manifestantes de boa-fé, que agora são condenados tristemente a 20 anos de cadeia. Isso, como uma mãe de família que escreveu na estátua, perdeu o mané, em Batom. Está presa já há 1 ano e meio, com 2 filhas pequenas. É muito triste que a PEC da anistia não tenha sido pautada hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deputada Júlia Zanata. Presidente, gostaria de lamentar hoje o que aconteceu nessa casa, que foi retirado o PL da anistia, que iria para a pauta hoje na CCJ. O deputado Ricardo Salles observou: é uma matéria de extrema importância e de justiça. Essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio, eventualmente crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido. Não tiveram ainda oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram um golpe de Estado num domingo com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas, ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas porque cometeram atos, esses sim que devem ser coibidos, de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Essa medida da anistia, portanto, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse dia, primeira sessão logo após o segundo turno das eleições municipais, nós retornamos à casa com alguns fatos que nos fazem refletir. O primeiro deles, mais importante, é a notícia trazida hoje ao conhecimento desses parlamentares de que o procedimento que vinha avançando para a análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro foi retirado da sua tramitação normal e encaminhado para uma comissão especial. Veja, não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados. É uma matéria de extrema importância e de justiça. Essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio, eventualmente crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido, não tiveram ainda a oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram um golpe de Estado num domingo com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas
porque cometeram atos, esses sim, que devem ser coibidos, de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Esta medida da anistia, portanto, senhor presidente, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. O presidente Lula, quando fez campanha em 2022, uma das coisas que ele reiterou a todo momento, de que ele ia pacificar o Brasil. Os seus apoiadores diziam que seria o governo do amor, seria o governo da reconciliação. E tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor, é a reconciliação, é a pacificação. Muito antes, pelo contrário, o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários, é a censura de redes sociais, é a utilização da máquina pública, como me antecedeu aqui o deputado Renato Stefanes, para perseguir parlamentares, e nós vimos aqui o caso do deputado Gustavo Gayer, às vésperas da eleição em Goiânia. Portanto, o que está ocorrendo no nosso país, senhor presidente, é a antítese do que se prometeu no período eleitoral. E é uma afronta ao processo democrático, é uma afronta ao bom senso, é uma afronta a qualquer sentimento que possa haver de dignidade da pessoa humana, respeito à família e respeito ao devido processo legal. Esta casa, a Câmara dos Deputados, tinha por obrigação moral fazer avançar este projeto de lei e aprová-lo por unanimidade. E da mesma forma, o Senado da República. Dia muito triste para o Brasil, dia muito triste para a posição deste parlamento. Muito obrigado. Peço a veiculação dessa fala nas redes da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. O deputado Eli Borges expôs: é o retorno de uma licença de 4 meses e eu fiquei entristecido com a forma que esta casa conduz essas pautas. Eu estive ali no presídio e me lembro de um cidadão que mostrava chorando a foto do filho que tinha nascido. Eu me lembro da história do nosso querido irmão em Cristo que faleceu por falta de procedimento médico. Tenho amigos no meu estado que disseram que alguém ouviu dizer que ele em algum momento procedeu no sentido de cooperar nesse 8 de janeiro e de repente a Polícia Federal chegou e colocou uma tornozeleira nele. É um negócio absurdo. Parece que eu não estou vivendo num Brasil democrático. Parece que eu estou vivendo numa ditadura, e é a ditadura do Supremo. O 8 de janeiro não foi, em absoluto, o que estão tentando colocar para a sociedade. Não havia armas, não havia tanques, pessoas de bem cantavam o hino nacional. Sobre as exceções à regra, as pessoas que depredaram, eu me calo. Mas essa onda, esse tsunami, essa avalanche de perseguição a pessoas de bem deste Brasil é um negócio assustador que nós temos que rediscutir. Agora a matéria sai da CCJ e vai para uma comissão especial. Isso é um protelamento covarde, com o qual nós não podemos concordar. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. A segunda coisa, presidente, essa questão da anistia, eu retorno de uma licença de 4 meses e eu fui entristecido com a forma em que essa casa conduz essas pautas. Eu estive ali no presídio, eu me lembro de um cidadão chorando, mostrando a foto do seu filho que tinha nascido. Eu me lembro da história do nosso querido irmão em Cristo que faleceu por falta de procedimento médico. Eu tenho amigos no meu estado que alguém ouviu dizer que ele em algum momento procedeu no sentido de cooperar nesse 8 de janeiro e aí de repente a Polícia Federal chegou e colocou uma tornozeleira. É um negócio absurdo, presidente. Parece que eu não estou vivendo no Brasil democrático. Parece que eu estou vivendo numa ditadura, e é ditadura do Supremo. 8 de janeiro não era, em absoluto não era o que estão tentando colocar para a sociedade. Não tinha armas, não tinha tanques, pessoas de bem cantando o hino nacional. As exceções da regra, de pessoas que depredaram, eu me calo, mas a onda, o tsunami, a avalanche de perseguição a pessoas de bem desse Brasil,
É um negócio assustador, nós temos que rediscutir isso. Agora sai da CCJ, vai para uma comissão especial. Isso é um protelamento covarde que nós não podemos concordar. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. O deputado Bibo Nunes enfatizou a urgência de uma providência do Congresso face aos abusos de autoridade. Ele disse: o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não quer parar de passar vergonha com suas decisões. Pasmem, ontem, mais 14 patriotas foram condenados pelo 8 de janeiro, o que eles chamam de golpe. Por favor, meus senhores, não havia um canivete, uma faca, um revólver, uma pistola, um fuzil, um caminhão, um tanque lá. Em que lugar do mundo se faz um golpe de Estado sem armas? O que é isso? Daqui a uns anos vão dizer: esses brasileiros estavam loucos. Golpe de Estado com batom. Ah, mas era um batom envenenado? Passou o batom ali na estátua do STF e pegou 17 anos de cadeia. É urgente que votemos o PL da anistia. Chega de absurdo. STF, por favor, chega de vergonha. Grato, digníssimo presidente, Sóstenes Cavalcante. O STF, infelizmente, não quer parar de passar vergonha com as suas decisões. Pasmem, ontem mais 14 patriotas foram condenados por 8 de janeiro, que eles chamam de golpes. Por favor, meus senhores, não teve um canivete, uma faca, um revólver, uma pistola, um fuzil, um caminhão, um tanque. Em que lugar do mundo se faz um golpe de Estado sem armas? O que é isso? Daqui a uns anos, vem cá, esses brasileiros estavam loucos. Golpe de Estado com batom? Ah, mas é um batom envenenado. Botou o batom ali na estátua do STF, 17 anos de cadeia. Por isso, é urgente que votemos PL da anistia. Chega de absurdo. STF, por favor, chega de vergonha. O deputado Marcel Van Hatten disse, no mesmo dia em que pessoas inocentes aguardavam que nós votássemos na CCJ a anistia a crimes que não cometeram, para que o plenário pudesse se pronunciar, no mesmo dia em que a justificativa para que isso acontecesse é que esse tema não interferisse nas eleições para a presidência desta casa, no mesmo dia em que se disse: não vamos votar anistia na CCJ para evitar politicagem, no mesmo dia em que se atrasa a busca por justiça na vida das pessoas. Neste mesmo dia, nós lamentamos que o STF, pelas mãos de Gilmar Mendes, tenha decidido anular todas as condenações do corrupto e bandido José Dirceu. Senhor presidente, isso não é apenas para lamentar, mas também para ficar revoltado como brasileiro. Que no mesmo dia em que pessoas inocentes que aguardavam que na CCJ votássemos a anistia a crimes que não cometeram, para que então o plenário pudesse se pronunciar. No mesmo dia em que a justificativa para que isso acontecesse é que este tema, deputado Domingos Sávio, não interferisse nas eleições para a presidência da casa, ou seja, no mesmo dia em que se disse: não vamos votar na CCJ anistia para evitar politicagem, e se atrasa na vida das pessoas a busca por justiça. Nesse mesmo dia, o STF, pelas mãos de Gilmar Mendes, decide anular todas as condenações do corrupto e bandido José Dirceu. Isso, senhor presidente, não é apenas de se lamentar, é de ficar revoltado como brasileiro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org